Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Roberta Renault. Se você ainda não me conhece, eu sou advogada criminalista, sou professora de prática penal. Estou aqui firme e forte com a missão de prestar informação para você que precisa saber um pouco mais sobre direito penal, direito processual penal, principalmente os familiares de pessoas que já estão no sistema prisional. E hoje a gente vai falar sobre o tema que vocês preferem. As dúvidas maiores são sobre esse tema, que é execução penal, quando a pessoa já está cumprindo pena. Nós já fizemos vários vídeos aqui no canal falando sobre trabalho externo ou trabalho extramuros, mas não fizemos um vídeo específico sobre os crimes que não cabe mais o pedido de trabalho externo. Sim, a lei de execução penal, a lei que diz respeito ao cumprimento da pena, juntamente com o Código Penal e a lei dos crimes hediondos, elas estão sofrendo alterações muito graves com o passar dos anos e cada vez mais os condenados estão tendo restrições. Porque a ideia é que o Brasil está regulado por um sistema progressivo, ou seja, a pessoa entra no sistema prisional não para ser castigada por questão de vingança, para sofrer horrores, não é essa a intenção da lei. A pessoa ingressa no sistema prisional para cumprir pena, para que haja um sentimento, né, de que ela não queira mais praticar nenhum delito e também sirva como resposta da sociedade, que a sociedade veja que aquela pessoa que praticou o crime entrou no sistema prisional e está cumprindo pena. Então tem essa função também, evitar a prática de novos crimes. Mas também tem a função de ressocializar. Então, de acordo com o comportamento do preso, se esse preso tem um ótimo comportamento, se ele trabalha, se ele estuda, ele tem direito de ir passando por fases, onde o Estado vai tendo menos vigilância sobre ele. Então, alguém que entra no regime fechado, por exemplo, e tem um bom comportamento e cumpre um tempo adequado, ele vai para o semiaberto. No semiaberto ele tem mais liberdade, ele geralmente sai para trabalhar, sai para estudar, depois de um tempo vai para o regime aberto e assim vai. Isso é o sistema progressivo. Só que o que as leis estão fazendo? As leis estão retirando do preso esse direito de progredir, esse direito de, com um bom comportamento, ir ganhando a confiança do Estado. O objetivo dessas leis é endurecer e aumentar o tempo de permanência do preso no sistema prisional. Eu tive que fazer essa introdução aqui e isso faz com que muitos se percam, porque são tantas leis sendo alteradas e as pessoas não sabem mais quando que o trabalho cabe externo, se tem direito a livramento condicional, a partir de quando que vale aquela lei. É uma confusão danada. E eu vou aproveitar o gancho e fazer duas observações para vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema, em qualquer questão, fiquem à vontade para registrar nos comentários. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo através do WhatsApp, para uma consultoria ou algo assim. E também eu quero avisar aqui aos colegas advogados que estão assistindo esse vídeo que eu estou promovendo um curso de execução penal online, onde nós trataremos, através de aulas ao vivo, sobre o cumprimento da pena, sobre todos os direitos, de acordo com a atual legislação, a jurisprudência, tudo isso vai ser ministrado nesse curso que eu estou promovendo e iniciará no dia 21 de novembro desse ano. Então, se você tem interesse em participar, entre em contato comigo no WhatsApp que eu vou passar as novidades e todas as informações, ok? Bom, mas vamos seguir aqui. Eu fiz um roteirinho e eu vou voltar à questão. Primeira coisa, eu preciso dizer para você que não é só quem está no regime semiaberto que tem direito ao trabalho externo. Por incrível que pareça, a Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210, no seu artigo 36, ela diz que
pessoas que foram condenadas no regime fechado podem trabalhar externamente em serviços ou obras públicas. Claro que nesse caso elas serão fiscalizadas, né? Então não é um trabalho com um grau de liberdade como no semiaberto. Mas há essa possibilidade, pelo menos em lei, da pessoa condenada no regime fechado sair para trabalhar. Mas são trabalhos específicos, serviços ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ok? E o objetivo aqui é que essa pessoa tenha aptidão para esse trabalho, tenha um bom comportamento e já tenha cumprido pelo menos 1/6 da pena. É o que define o artigo 37 dessa mesma lei que eu estou falando aqui para vocês, Lei de Execução Penal, ok? Mas o que a gente vai falar aqui é o TEM voltado para o regime semiaberto. TEM é a abreviação de Trabalho Extramuros. Então, aquelas pessoas que já se encontram no regime semiaberto, será que todas podem fazer esse trabalho? Todas podem deixar a unidade prisional para trabalhar? Não. Nós sofremos várias alterações e eu vou explicar aqui para vocês. O primeiro crime, se você for condenado pelos crimes que eu vou dizer agora, você não terá mais direito ao trabalho extramuros. Mas para você entender direitinho, porque tem exceções, fica até o final do vídeo que você vai compreender, senão você vai fazer uma confusão danada, né? Já é um tema que é muito confuso e aí você não captará o conceito e não entenderá realmente se cabe ou não para você essa situação, ok? Ou para o seu familiar, seja lá quem for. Bom, então vamos lá. Crimes hediondos e equiparados. A partir de 11 de abril de 2024, uma lei, que é a Lei 14.843, essa lei alterou a Lei de Execução Penal. Então, a partir desse momento, as pessoas que forem condenadas, né, por crimes hediondos, elas não terão mais direito ao trabalho extramuros. Então, não importa se você tem bom comportamento, nada disso importa. Que você esteja no regime semiaberto, se você foi condenado por um crime hediondo, você não tem mais direito ao trabalho extramuros. E mais, existem também pessoas que foram condenadas por crimes que não são hediondos, mas que foram cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Nesse caso também, a pessoa não tem direito ao trabalho extramuros. Roberta, como é que eu vou saber se o meu crime é hediondo, que meu parente está respondendo, ou meu cliente é hediondo ou não? Muito simples. Eu vou olhar a Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos. Roberta, como é que eu faço para acessar essa lei? Já expliquei aqui no canal. Você vai entrar no Google, vai colocar lá Lei 8.072 de 90 ou Lei dos Crimes Hediondos. Vai abrir várias abas lá para você, vários espaços para vocês, e vocês vão entrar no site do Planalto, que é o site mais confiável, o site mais atualizado. E vão ler no artigo 1º e artigo 2º. Tem uma lista nessa lei de crimes hediondos dizendo exatamente quais são os crimes hediondos. Então, se você se encaixar em um desses crimes, não cabe trabalho extramuros. Não adianta querer pedir porque não vai conseguir. Calma que tem exceção. Mas vamos lá, vamos seguir. Ok. Então, já falamos dos crimes hediondos e crimes cometidos com violência e grave ameaça. Vamos fazer algumas observações. Os crimes de organização criminosa. Imagina que Roberto e Cláudio foram condenados por integrarem uma organização criminosa. Esse foi o crime que levou à condenação dos dois. O fato de ter sido condenado por pertencer a uma organização criminosa
evita que o Roberto e o Cláudio tenham direito ao trabalho extramuros? Depende. Se essa organização criminosa era voltada para um crime hediondo, imagina que são pessoas que estão muito bem estruturadas, associadas, divisão de tarefas, para matarem pessoas que são homicidas, para serem matadores de aluguel. Estou dando um exemplo aqui absurdo, né? No caso, Roberto e Cláudio pertencem a uma organização criminosa voltada para a prática de um crime hediondo, que no caso aqui seriam homicídios qualificados. Então, nessa situação, não caberia o trabalho extramuros. Agora, quando a organização criminosa ela é voltada para um crime que não é hediondo, por exemplo, A, B e C se reúnem para falsificar moedas. E é uma organização muito bem estruturada, com divisão de tarefas e tudo mais. Nesse caso, a falsificação de moedas não é crime hediondo. Então, a organização criminosa está voltada para um crime, para a prática de um crime que não é hediondo. Nesse caso, caberia o trabalho extramuros. Tá? Então, isso é muito importante de você entender. Vamos lá. E a questão do tráfico de drogas? O tráfico de drogas, ele cabe hoje trabalho extramuros? Não, não cabe por quê? Porque o tráfico de drogas é considerado um crime equiparado ao hediondo. Se você olhar o artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, você verá isso. Ok? Então, aqui a gente tem algumas categorias de crimes condenados a esses crimes que não podem mais fazer o pedido de trabalho extramuros, ok? Bom, e aí é que vem a questão. Exame criminológico. Imagina que você não se encaixa em nenhuma dessas situações que eu falei, tá? Você não precisa, você tem direito ao trabalho extramuros. É necessário a realização do exame criminológico para que você tenha acesso ao trabalho extramuros? Você está no regime semiaberto, está pedindo trabalho. Você sabe o que é exame criminológico? Bom, só para, assim, bem resumidamente, ele avalia o exame criminológico, pelo menos essa é a finalidade, de avaliar o comportamento do apenado, o perfil psicológico, a possibilidade de reintegração na sociedade, tudo isso. Mas, na verdade, na prática, é uma entrevista com um assistente social, muitas vezes com um psicólogo, vai até a unidade prisional, entrevista o preso e depois faz um laudo, um relatório sobre o caso e diz se a pessoa tem ou não condições de voltar à sociedade, de exercer atividade. A pergunta aqui é, o exame criminológico ele é obrigatório para quem tem direito ao trabalho extramuros? Não, não é obrigatório. O exame criminológico ele é obrigatório para quem vai progredir de regime. Então, hoje, qualquer pessoa que vai progredir do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, tem que fazer esse exame criminológico. Mas para pedir o trabalho extramuros não é obrigatório. Isso não significa que o juiz não possa pedir. Então, em alguns casos, os juízes pedem, antes de decidir se aquela pessoa tem condições de sair da unidade prisional para trabalhar, eles pedem esse exame criminológico para ver se realmente ela preenche todos os requisitos, ok? Bom, agora a gente vai falar dessa questão da lei que veda o trabalho extramuros para os crimes hediondos, né, e para os crimes com violência ou grave ameaça. Eu falei para vocês que a lei que passou a proibir, né, a última lei, é a Lei 11 de abril de 2024. Né? Então, é muito importante vocês prestarem atenção na data em que o crime foi praticado. Se o crime foi praticado antes da vigência da lei, vai se aplicar as regras que eram vigentes naquele momento. Então, essas pessoas que praticam crimes com violência ou grave ameaça que não sejam hediondos, por exemplo, elas terão direito ao trabalho extramuros se elas tiverem praticado esses crimes antes dessa lei que passa a proibir o trabalho extramuros. Entende? A lei retroage apenas para beneficiar o condenado.
Então, prestem atenção sempre na data da vigência. Bom, espero que esse vídeo tenha ficado claro para você. Se tiver qualquer dúvida a respeito, eu estou aqui. É só registrar também nos comentários as suas dúvidas. Não se esqueça de entrar em contato comigo no WhatsApp. E quem quiser mais informações sobre o curso de execução penal, é só também entrar em contato comigo. Te vejo no próximo vídeo? Espero que sim. Um forte e carinhoso abraço para você. Até a próxima. Beijo grande. Tchau. Fica com Deus.